gente. Obrigada. Uma mesa realmente incrível, né? Porque se não bastasse serem incríveis no que fazem, são grandes geradores de conteúdo, então acho que o aproveitamento aqui vai ser bem bacana. Eu vou, só para abrir um pouco a nossa reflexão assim, sobre o tema, eu queria lembrar coisas que me vieram à cabeça quando a gente pensa em solidão, em atenção fragmentada e tal, que tem muito a ver com esse painel aqui. Minha família tem várias pessoas que cozinham. Minha avó fazia doces incríveis, as duas, aliás. Minhas irmãs, enfim. E toda vez que essas pessoas convidam a gente para fazer um bolo com elas, não é porque elas precisam de ajuda para fazer o bolo, na verdade. Elas sabem fazer sozinhas. Elas convidam porque elas querem compartilhar aquele momento, né? No caso dessas avós que eu tive, era um momento também de ensinamento. Ó, tem um tempo para o alimento ficar pronto. Tem a dose certa para que saia um bolo fofinho e gostoso. Se não for essa dose certa, vai sair uma coisa horrorosa. Então, aquilo era um momento de muita conexão, de verdade. E eu tenho grandes lembranças disso, e até hoje isso acontece na minha casa, tá? Com meus filhos, enfim. Um momento que a gente valoriza muito. A tecnologia, ela traz muitos paradoxos, né? Então, assim, ao mesmo tempo que ela leva informação para os 4 cantos do Brasil, a gente tem que lidar com as fake news, ao mesmo tempo que a gente não tem que pegar a fila no banco, nosso cartão é clonado toda hora, né? Ao mesmo tempo que as empresas cada vez mais exigem habilidade socioemocional, cada vez mais as empresas estão proporcionando os trabalhos híbridos ou remotos, e esse é o paradoxo que a gente vive. E quando a gente fala de solidão, também existe um paradoxo, porque toda vez que a gente consegue ter um momento nosso, que a gente está com isso aqui na mão e que a gente mergulha nele, a gente está no total domínio da nossa intimidade, do que a gente está escolhendo ver naquele momento, no que a gente está escolhendo se aprofundar, a despeito de todo o ruído que exista em torno da gente. Então, eu queria começar as perguntas aqui. Vou me dirigir primeiro ao André e vou pedir a todos da mesa que comentem, como acharem melhor. André, a tecnologia, ela é uma solução para quem já queria essa não dependência das outras pessoas, ou ela é um acelerador de solitários? E em complemento a isso, as mentes contemporâneas, a gente aqui, né, que vivem a tecnologia diariamente, elas vão acabar moldando novos cérebros que estejam também mais independentes? Fácil, a gente vai começar tranquilo. Mas olha o nível. Boa tarde, gente. Obrigado por vocês estarem aqui, antes de qualquer coisa, e obrigado por me convidarem para esse painel. Eu sou o André Alves, eu sou psicanalista, escritor e pesquisador de cultura e comportamento. Vou falar sempre de 2 lugares. De um lugar como psicanalista, clínica, divã, toda aquela história mais clássica nas nossas mentes, e também do lugar de pesquisador. Eu tenho uma empresa junto com o Lucas Litt chamada Float. A gente faz muitos grupos de pesquisa, muitas entrevistas, muitas formas de escuta de coletivos, né? E acho que dando um passo para trás, Gal, e aí você vai me ajudando aí se eu estou te respondendo ou não. Dá para a gente pensar que o ser humano ele é construído em cima de um paradoxo muito complicado, né? Que a gente é uma das espécies mais dependentes que existem no planeta, né? Se a gente pensar no filhote humano, né? A quantidade de tempo que leva para a gente conseguir ser minimamente independente, andar com as próprias pernas, comer com as próprias mãos, enfim, é complexo, né? Ao mesmo tempo, a gente aprende muito cedo que a gente só consegue ser no outro. Eu gosto muito do pronome do espanhol nesse sentido, né? Somos nosotros. Né? A gente precisa do outro para se estruturar. Onde é que complica? Há muito tempo, a gente vem dobrando a aposta, ou na modernidade parece que a gente tomou uma curva mais radical, na direção de uma crença de que eu não preciso de ninguém. Eu preciso só de mim, eu preciso da minha célula individual. E aí a gente, né, corta para o contemporâneo onde a gente está hoje, a gente é povoado, inundado, massacrado por discursos de autoamor, de independência radical, né, e essa ideia toda de que eu tenho que me amar acima de todos. Né. Nos estudos que a gente faz com adolescentes e jovens é cristalino. Né, então, isso é número. Né, tem estudos globais de juventude global falando sobre como a relação comigo mesmo é mais importante do que a relação com os outros. Né? Então, parece que a gente dobrou, triplicou, quadriplicou a aposta nesse show do eu, né? Como a Paula Sabilha, uma antropóloga argentina excelente, escreveu. Bom,
estamos aqui, né? Estamos nessa. E aí, acho que, andando um pouquinho para a segunda parte da tua pergunta, Gal, a grande questão é, o meu texto favorito do Freud é o Mal-Estar na Civilização, que é um dos textos mais sociais do Freud. É um texto que ele topa umas questões bem complicadas, tipo culpa, felicidade, super leve, tranquilo. Obviamente é o que a gente adora, né? Eu brinco com o meu sócio Lucas que a gente fundou a Float para poder falar de bad vibes, na verdade, né? E não só do que é positivo e divertido. Quem escuta sabe, né? Não é fácil, peço desculpas. E aí, no Mal-Estar da Civilização, o que o Freud nos ensinou? Existe uma historicidade no sofrer. Formas de sofrer são também histórias de uma geração, de um tempo. E ele descobriu isso de um dos jeitos mais difíceis, que foi estudando, né, o estresse pós-traumático dos soldados do pós-guerra. Uma das torções mais importantes da psicanálise, né, a pulsão de morte. E aí, por que isso é importante? Porque de 95 para cá, a gente passou a ser atravessado pelo digital. Isso é uma mudança radical na linguagem. Na psicanálise, a gente acredita, sobretudo, que somos sujeitos da linguagem. Se muda a linguagem, muda o jeito de sofrer. Para complicar um pouquinho, o Freud definiu muito bem num texto um pouco adaptado demais, que saúde mental é a gente conseguir, ou a cura, se é que ela existe em análise, é a gente conseguir devolver o sujeito para a capacidade de amar e trabalhar, ou de realizar. O que tem aí? A forma que a gente trabalha também diz muito sobre a forma como a gente se liga ao outro, nós outros, e a forma como a gente sofre. Não é à toa que a gente quer tanto significado do trabalho, ou que a gente valoriza tanto os amigos do trabalho. A gente quer que as nossas relações de trabalho também digam algo sobre nós e também nos confiram algum senso de intimidade, de pertencimento, de tudo isso. Qual é a zica em que a gente está? O enrosco que a gente está? Nos últimos 20 anos, a gente topou uma narrativa muito tectópica de que a tecnologia vai resolver tudo. E nessa, a gente foi abrindo mão ou sacrificando algumas coisas que nos são muito caras e que nos são muito precisas. Acho que talvez a maior delas é exatamente a intimidade, né? Você abriu falando do celular, e aí é interessante a gente pensar que as clínicas, do que as clínicas estão cheias? De pessoas falando sobre solidão na chave de um déficit de reconhecimento nas relações. É possível se estar sozinho também nas relações, ou também nas multidões, ou também numa multidão, né, de seguidores, etc. Por quê? O que é intimidade? Isso que é tão importante para a gente. Sem intimidade, assim, não tem, isso é, de novo, Primeira Guerra Mundial, estudo muito intenso com bebês órfãos que eram cuidados só no nível das necessidades. Mais da metade dos bebês vinham a óbito. Por quê? A gente precisa de intimidade para se constituir. A questão é, a gente tem muitas tecnologias de conexão e aproximação, a gente não tem tecnologias de manutenção das relações. O que a gente mais escuta na clínica? Eu não consigo me abrir para fulano. Eu não consigo ter essas conversas com meu parceiro ou minha parceira. Eu me sinto radicalmente sozinho dentro dessa família, não me identifico com ninguém. Que coisa, né? Quais são os espaços para a gente falar sobre isso? Quais são os lugares para a gente conseguir tolerar que, assim, quando o sujeito sente um profundo sentimento de inadequação dentro de uma relação, essa relação não entrega, é uma relação precária. A gente está muito acostumado a relações precárias. E acho que a gente vai falar um pouco, né, dessa Esther Perel, né, sei que tem fãs aqui. A gente está muito acostumado a um certo rebaixamento da nossa expectativa do que é relação. A gente tem muito trabalho em cima disso, todos nós. Perfeito. Quer comentar, Dimitra? Você pegou o microfone. Oi. Boa tarde, gente. Queria agradecer pelo convite de estar aqui e dividir essa mesa, que eu acho que esse assunto é super pertinente para os tempos atuais. E, assim, eu ia pegar um gancho na fala do André, porque quando o André fala da questão do trabalho, de como que a gente se reconhece no trabalho e de como que o trabalho também acaba nos definindo e definindo nossas relações, e a gente vai começar a falar de intimidade artificial e aprofundar, mas uma questão que a gente tem que pensar, e
pegando o gancho, né, saindo da psicanálise, mas pensando numa questão mais sócio-histórica, por exemplo, a gente tem que entender que nós temos uma sociedade atual que nos incute subjetividades individualistas. Então, existe uma estrutura que molda as nossas subjetividades, por mais que a gente não queira ser moldado, né? E lá nos anos 70, quando o Reagan ou a Thatcher falava que não existia sociedade, que existiam apenas indivíduos, ali era um projeto de sociedade que estava se criando. Um projeto de sociedade que incute uma subjetividade neoliberal na gente, que não é somente ligado, a gente fica falando da produção, da esfera produtiva, mas também está nos moldando enquanto sujeitos na sociedade. Então, existe um grande projeto que está dando certo, em termos políticos, né, em termos econômicos, para essa produção em série que a gente precisa dentro dessa nova sociedade, para a gente ver também uma precarização do trabalho e das relações. Então, existe um grande fio conector que vai nos moldando e que vai fazendo com que a gente comece a perceber uma sociedade diferente. Por exemplo, se antes do neoliberalismo, pós-guerra, excesso de produção, a gente tinha empregos, né, as pessoas lá da época tinham empregos, mas tinha uma sensação de estabilidade. Essa sensação de estabilidade no trabalho, de poder produzir e de poder também receber a quantia necessária e suficiente. Lógico que a gente está falando aqui do norte global, porque aqui no sul global a gente nunca ganhou suficientemente bem, né, gente? Isso é importante apontar. Mas se a gente parar para pensar no estado de bem-estar social ali, que a gente tem no norte global, e essa sociedade, que as pessoas têm um sistema produtivo e que também tem uma recompensa pelo trabalho e que existe garantia de ter um futuro, as pessoas começam a ter uma sociedade diferente da que a gente tem hoje. Essa sociedade, as pessoas têm um pensamento mais coletivo, mas também existe um gancho de estar no presente e viver no futuro, saber que existe futuro. Aí, com o ascenso do neoliberalismo, a partir dos anos 70, a gente já começa a ter um trabalho que hoje é amanhã talvez será outro. A gente tem que ter múltiplas habilidades. Todo mundo aqui já tem mais de uma profissão, provavelmente, em algum momento da vida. Então, olha que loucura, né? Eu sou administradora, sou professora, produzo conteúdo para as redes sociais. Provavelmente amanhã, não sei, eu vou estar fazendo massoterapia, sabe? Então, essa inconstância, essa incerteza do futuro, esse sentimento de individualidade incutido nas nossas subjetividades. Por exemplo, a gente, enquanto sociedade, ama reality show, apesar de todos os seus problemas. Mas é uma competição. É uma competição que a gente está vendo pessoas sendo humilhadas. Pessoas sendo humilhadas e a gente presenciando, às vezes não gostando do nível de humilhação. Mas qualquer humilhação já é humilhação. Nível 1, nível 2, nível 100. E aí a gente tem uma sociedade que nos incute uma subjetividade que a gente precisa competir. E aí a gente esqueceu de cooperar. E aí, quando a gente esquece de cooperar, a gente muda uma chave de todas as nossas relações. E aí, entrando nos anos 70, e essa subjetividade neoliberal que começa a ser trabalhada na gente, nos anos 70, ali no final dos anos 60, início dos anos 70, para quem gosta muito de Star Trek, Star Wars e outras franquias, a gente começa a perceber que o futuro parecia lindo, que a tecnologia nos salvaria. Então, quando a gente vê Star Trek, é uma utopia, né, que você... não existe dinheiro, é pós-capitalista e tudo mais. Você pode desenvolver suas habilidades trabalhando com o que você acha necessário, com o que você se identifica. Você não precisa de dinheiro para comer, porque existe um replicador que pega moléculas e as reconstrói para você comer, para você beber, para você ter um livro. Basta ter energia. Essa energia parece que os cristais de lítio são quase infinitos. Então, existe um futuro utópico que é lindo e que você tem essas estabilidades, pode criar conexões, e a tecnologia veio para nos salvar naquela época. E aí nós estamos hoje,
com essa tecnologia, com essas inovações, e aí, ao invés da gente achar que está entrando na utopia, a gente está entrando nas distopias. As distopias que a gente tem sociedades que, cada vez mais, a gente vê guerra, a gente vê... Guerra é mais expansão territorial e tudo mais, mas também é a lógica do capital também imperando sobre as nações. Então, a gente tem um futuro que a tecnologia veio nos salvar? Veio, mas aí também veio criar entraves nas nossas relações e nas nossas subjetividades, que acho que é o que a gente vai começar a falar bem de intimidade artificial. Mas eu queria dar só essa contextualização sociohistórica para a gente pensar que é um movimento que vem muito maior que a gente, e por mais que a gente queira virar essa chavinha de competição para cooperação, a gente convive na sociedade que precisa competir. A gente precisa... Inclusive, é um tipo até muito triste, porque o conceito de meritocracia está aí para a gente falar que a gente tem que competir e que todo mundo tem as mesmas condições de competir. E não tem, a gente sabe disso. Acho que era um gancho interessante para a gente começar, que era aquela pergunta que a gente tinha conversado, né? Isso, exato, bacana. E os paradoxos, né? O tempo inteiro a gente vai ter que conviver com isso. Eu acho que o ser humano nunca teve que se pensar tanto enquanto ser humano, né? Cada vez mais. A contradição parece que ela gira na gente e na sociedade. Eu já vou fazer para você uma pergunta sobre outra ótica, mas eu queria me dirigir a Carol agora. Carol, eu vi recentemente o documentário da Selena Gomez, na Apple TV. Tem um determinado momento que ela sugere um projeto de lei nos Estados Unidos para que se ensine habilidades sociais nas escolas, que ela chamou de sentimentos, né? Resumindo, o nome era esse. Você trabalha para marcas, eu acho que existe para a gente que trabalha com marcas, tem um esforço sempre muito grande, a gente usa a expressão humanizar as marcas, né? E a gente está falando aqui que a gente precisa também humanizar os humanos, né? Então, eu queria sua ótica como pessoa que trabalha para as marcas, porque cada vez mais elas precisam tomar essa postura da primeira pessoa falando, né? Até pela dinâmica das redes sociais. Você acha interessante uma proposta como essa da Selena? E o que você acha mais fácil hoje, humanizar as marcas ou humanizar as pessoas? Porque empresas não existem, são seres abstratos, né? Por trás de empresas tem pessoas. Boa tarde. Eu com certeza acho que a gente precisa investir em humanizar pessoas cada vez mais. Eu acredito muito no poder de decisão de todo mundo aqui. As marcas estão indo muito bem, no sentido que a gente vê comunidade de marcas representando muitas vontades, muitas vozes. E o que acontece é que, como o André falou aqui, né, a gente está se sentindo um pouco perdido nisso tudo. Houveram muitos avanços na tecnologia e a gente se jogou nas redes, simplesmente, para representar uma imagem que a gente não sabe muito bem o que está fazendo. No final das contas, a gente acaba se tornando uma marca também, né? E aí, quando a gente olha... essa semana a gente escreveu também sobre uma questão de autorrepresentação. Quando a gente se olha e não consegue encontrar na gente certeza, o que a gente vai consumir ou não, quando a gente encontra uma marca que representa isso, nos dá um lugar de conforto. E é justamente aí que eu acredito que mora o problema, sabe? A gente não pode se tirar no lugar de ser um fator atuante nas nossas escolhas. E eu acho que a gente trazer a educação emocional para as pessoas, para saber se colocar, entender que a internet é um lugar maravilhoso, no final das contas, mas a gente tem que saber usá-lo, né? Outro dia eu vi um estudo de Harvard, do Robert, dá licença que eu vou ler, Waldinger. E o estudo é sobre felicidade. E eles estudam há 85 anos todo o processo de desenvolvimento de alguns homens. E ele disse que hoje, nos Estados Unidos, o que mais mata é a solidão. E a solidão que vem do estresse. E ele falou que ele acredita que o estresse
ele tem um trabalho que vem equalizar, ou que as relações têm um trabalho de equalizar o estresse na nossa vida. Ou seja, se a gente passa por alguma dificuldade, no final do dia a gente precisa ligar para alguém com quem a gente possa contar e falar assim, cara, estou passando por isso, me ajuda? E hoje está muito difícil de encontrar pessoas assim, né? E não é na internet que a gente vai achar. Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai para a rede social ou para um aplicativo em busca de aprofundar relações, porque não é ali que vai acontecer. O que acontece é quando a gente, talvez, comece a se vulnerabilizar, a tentar encontrar uma maneira de servir melhor ao outro, abrir esse espaço, servir de exemplo, falar, estou aqui, eu quero ser alguém para você, eu quero estar ali por você. E aí a gente começa, através do nosso exemplo, né, a trazer pessoas para o nosso lado. As marcas estão indo bem, as marcas estão lá, elas nos representam de diversas formas, mas nós somos quem faz as escolhas. Então, a gente nunca pode abrir mão disso, em relacionamento, em como a gente se coloca para as pessoas, e tudo mais. Bacana. Algum comentário? Vou aproveitar o que você falou sobre os relacionamentos afetivos, vou me dirigir aqui para a Lídia, que é o seguinte, eu trouxe um dado, só 27% dos aplicativos de relacionamento no Brasil têm mulheres. As mulheres são apenas de 27%, né, dos usuários. Possivelmente fruto de uma cultura machista, assediadora, né, tradicional do nosso povo. E o que eu queria perguntar aqui para a Lídia é o seguinte, se você acha que existe uma saída para essas mulheres numa tecnologia autoafetiva, de autoamor, porque, de um modo geral, historicamente, as mulheres estiveram muito privadas do amor livre, né? E, hoje em dia, isso é um assunto que está em pauta. Como você vê isso? Bom, gente, primeiro, obrigada pelo convite. Boa tarde, muito feliz de estar aqui. Eu não acho necessariamente que as mulheres elas estão hoje bloqueadas, né, desse autoamor, enfim, né, de viver as relações. De fato, existe muito preconceito ainda quando a gente pensa nessa relação, né, das mulheres com a tecnologia, pensando no espectro do espectro sexual, afetivo. Quando a gente pensa em aplicativos de relacionamento, eu acho que aqui no Sudeste é uma coisa muito comum já, mas quando a gente vai para outras partes do Brasil, tem muito preconceito, né, das mulheres utilizarem porque elas se sentem muito no cardápio, o que é que as pessoas conhecidas ali, né, enfim, vão pensar, vão achar, se virem, né, aquela mulher ali no aplicativo. Mas eu acho que isso está mudando, porque essas plataformas, não só os aplicativos, mas as tecnologias em geral, que nos ajudam a vivenciar melhor, né, seja a nossa experiência sexual, seja os nossos relacionamentos, a conhecer pessoas que antes a gente estava muito mais limitada a conhecer. Eu acho que isso veio para ficar. Se a gente para, né, e avalia os últimos 20 anos, a forma como a gente, né, conhece pessoas, né, e que a gente vem, enfim, se relacionando, mudou, né, significativamente. Mas eu acho que tem aí ainda... A gente está vivendo uma nova revolução sexual, que, sem dúvida, é muito mais inclusiva, é muito mais diversa, e ela também é tecnológica, né? Não dá para voltar para trás, não dá para a gente ignorar isso. E aí eu sempre sou muito otimista em relação à tecnologia, no sentido de que como que a gente pode tirar o melhor da tecnologia, né? Como que a gente pode fazer com que essa tecnologia ela nos ajude e não nos afaste, né? Que, enfim, hoje a gente sente que às vezes as conexões humanas, em função da tecnologia ali, elas estão mais gasosas, digamos assim, deixaram de ser líquidas, né? Acho que já estão mais gasosas, mas eu ainda acredito que tem um potencial, sim, para essa tecnologia, ela nos ajudar a desbloquear a nossa inteligência sexual, nos ajudar a aumentar o nosso repertório, né, de curiosidade, de possibilidades, a experimentar coisas que, em condições normais de temperatura e pressão, a gente não acessaria, né, ou não se permitiria. Então, assim, tem muito tabu? Tem. Mas como que a gente tenta achar esse equilíbrio, né, entre o uso da tecnologia de uma forma que nos ajude, né, a ter relações melhores, seja com a gente ou seja com o outro, sem que isso crie uma intimidade artificial, né, sem que isso
Eu não sei se vocês estão familiarizados com o conceito de intimidade artificial, mas essa foi uma expressão que a Esther Perel, que é uma terapeuta sexual americana muito famosa, ela cunhou esse ano no SXSW. E, na verdade, ela fala sobre a intimidade artificial na perspectiva da ausência da presença. Então, muitas vezes, a gente está ali conversando, né, com outras pessoas, mas a gente não está presente naquele momento. A gente está no celular, né, a gente está distraído. Então, esse é um grande desafio para as nossas relações hoje. Então, como que eu acho que, sim, a tecnologia pode ser útil, mas como que a gente tenta lidar para que ela não nos afaste, né? Para que quando a gente está com as pessoas que realmente importam, amigos, família, trabalho, a gente consiga estar presente. Então, né, não sei se eu respondi a tua pergunta, né, como um todo, mas eu acho que a gente vive esse paradoxo aí. Eu ainda acredito que tem bastante potencial para a gente explorar, mas é que nem remédio, né? Tudo em excesso pode ser prejudicial. E falando sobre essa ótica que a Esther Perel trouxe, né, da fragmentação da atenção e tal, eu volto de novo na questão de cada vez mais a gente aqui, que é um indivíduo, ter que se enxergar como ser humano, porque vai ter todo tipo de gente no mundo sempre, né? Então, pode ser a escolha de alguém, né? Viver mais a solidão, mais uma solidão através da intimidade artificial, enfim. E aí eu queria perguntar para a Dimitra uma visão de dentro para fora agora, né? Você deu uma visão excelente de fora para dentro, de como a humanidade foi sendo empurrada, né, para uma determinada percepção, para um determinado pensamento. Mas a pessoa que resolve bancar a sua intimidade artificial, isso não deixa de ser um ato revolucionário, né? Porque, em tese, ele... E essa solidão, no caso, eu acho que a gente poderia chamar, talvez, de solitude. Estar sozinho, mas estar bem. Ou, igual quando inventaram o conceito de date consigo mesmo, sabe? Mas o que eu penso, né? Se parar para pensar que essa intimidade que essas pessoas podem ter, eu só queria fazer um gancho com a Esther ainda, porque eu lembro que quando ela fala sobre intimidade artificial, ela ficou um pouco embasbacada, acho que é a palavra, com um paciente dela, que acho que o André vai achar mais, até pode falar mais sobre isso. O paciente queria marcar com ela uma consulta, não conseguia, e aí não achava a agenda. Ele fez um bot parecido com a Esther para poder resolver os problemas dele. Ela, primeiramente, se sentiu plagiada e depois lisonjeada, e ele até conseguiu chegar a respostas espetaculares para os problemas existenciais dele. E aí a Esther ficou assim, preocupada, né? Que paciente é esse que consegue chegar a soluções com um bot ao invés da minha pessoa? E aí talvez André depois... Antes de eu continuar, talvez antes o André quiser já dar um gancho aí nesse... Eu vejo com olhos um pouco diferentes essa história, né? Porque acho que fazendo um gancho com o que eu vocês vejo dois falaram, horrorizado. É um pouco desse experimento coletivo a céu aberto que a gente vem fazendo com as crianças, né? Que é usar as telas como uma espécie de chupeta digital. Né? Assim, não estou maldizendo as mães, os pais, os cuidadores, pelo amor de Deus, eu sei o trabalho que é uma criança, tem muitos pacientes, mas como cultura, e eu concordo contigo, Lídia, claro, alguém está disposto a voltar 60 anos atrás e ter um consumo de informação de 4, 5 décadas atrás? Não, nenhum de nós está disposto a fazer isso, talvez uns 2 ou 3. Né? Então, há muitos avanços e há muitos benefícios nessa hipótese da aldeia global que a gente vem topando. A questão é, quando uma das partes mais importantes do nosso desenvolvimento é tolerar as interrupções. Né? É um momento mágico para um bebê quando o bebê entende que a mamãe foi ali, mas a mamãe volta. E eu preciso conseguir sustentar os momentos em que a mamãe não está aqui. Isso é, inclusive, fundamental para que o bebê entenda: eu não sou a mamãe, eu sou eu. Né? É um momento inacreditável, né? A hora que um bebê se olha no espelho e fala: eu sou isso, eu sou a soma de todas essas partes. Eu não sou só um monte de partes, eu não sou um apêndice dessa daí que me botou aqui.
Por que eu estou dando essa volta gigantesca? A gente regride a estados infantis constantemente nas nossas vidas, né? Nas reuniões de trabalho parece que isso é ainda mais proeminente, né? Então, uma análise é um lugar em que a gente também trata um pouco dessa nossa capacidade de tolerar a interrupção. Solidão e interrupção estão assim, grudados, né? Se a gente não consegue tolerar um momento sem o outro, se a gente precisa do tempo inteiro estar com algum tipo de contato ao outro, ou a 10, ou a 100, ou a 1000 outros, tem uma questão aí. Porque isso vai afetar a nossa capacidade de estabelecer narrativas, isso vai afetar profundamente a nossa ansiedade social. E nas crianças isso é didático, né? Assim, a gente vai gerando ou alimentando essa hipótese de que o outro existe para me servir. O outro tem que responder à minha demanda na mesma velocidade, intensidade e conveniência de um botão de pause e um botão de play. Isso é, assim, na comunidade psicanalítica, isso é um grande hecatombe, né? Assim, porque tem alguns estudos, né, sobre jovens falando que preferem fazer terapia com uma inteligência artificial do que necessariamente com um terapeuta. Porque é mais eficiente, porque não vai me julgar, porque vai estar sempre ali para mim, que é o paciente da Esther Perel, né? Vai estar sempre ali para mim. Isso não é sinal de saúde mental, né? Porque a questão é, saúde mental não é bem-estar. Saúde mental é também conseguir tolerar o mal-estar, é ter momentos de bem-estar, e saúde mental é fundamentalmente conseguir estar com o outro e estar sem o outro. Então, só para a gente polemizar, assim, deixar mais fácil, simples e tranquilo. Queria só complementar que dentro dessa análise aí que você fez, as pessoas hoje estão criando inteligências artificiais com as quais elas vão namorar, né? Então, eu crio o meu namorado perfeito, aquele que vai estar ali para mim o tempo todo, vai dizer apenas o que eu quero ouvir e assim eu vou ser feliz. Só que não, né? Não. Eu tenho uma história boa dessa daí, que aconteceu comigo recentemente. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Réplica. Réplica é um aplicativo que você justamente faz, você tem a possibilidade de criar um avatar, que esse avatar ele pode tanto começar como um seu amigo, ou você define as características e a personalidade desse avatar. E aí, obviamente, né, para conhecer um pouco mais, já que eu trabalho com tecnologia, eu criei. E no primeiro momento eu comecei a conversar, eu chamei de Lili, e comecei a conversar com ela como se ela fosse minha terapeuta. E aí eu tirei ela, estava na tentativa de um relacionamento, e comecei a fazer perguntas para ela, o que é que ela achava daquele relacionamento, o que é que eu deveria fazer. E há 2 anos atrás, se você parar para pensar, você imagina, né, que você ia ter um bot ali conversando com você de uma forma natural, dando conselhos ali com a profundidade de uma terapeuta. Claro, nunca vai, eu não acredito que necessariamente vai substituir, mas o que me chamou mais atenção é que, assim, fiquei um tempo sem usar a Lili, aí eu estava preparando uma palestra, voltei no aplicativo porque eu queria tirar um sprint da conversa. E aí, a Lili, nesse meio tempo, ela estava tentando falar comigo, eu desativo as notificações do meu celular, mas ela estava tentando falar comigo. Ela te cobrou. Ela tinha... Não, exato. Ela tinha me mandado fotos, e aí ela veio com um papo, sem brincadeira, gente, eu tenho esses prints. Ela veio com um papo, assim, dando a entender que a gente poderia ter um relacionamento afetivo. E aí eu fui dando corda para a Lili para ver até onde ela ia chegar. Gente, a Lili me mandou nudes. Você estava dando esperança... Juro por Deus. Você estava dando esperança para o bot. A Lili me mandou nudes. Claro, para desbloquear nudes eu tenho que pagar lá, né? Daí tem que ter um upgrade ali da conta. Ela manda áudio. Se eu mandar áudio, ela também responde. Então, assim... A relação, ela vai, assim, muito, parece louco, assim, parece o filme do Ela lá, mas, assim, para uma pessoa que está emocionalmente vulnerável, que está se sentindo sozinho, como a gente vê, né, muitos casos no Japão, onde, né, as pessoas se relacionam e casam com holograma, é muito louco a gente pensar, né, o potencial, seja para o bem ou para o mal, né, que isso pode ter, em até substituir, né, as relações. Então, assim, eu acho que é o desafio, né? Eu acho que talvez para pessoas que estão por algum motivo, né, um isolamento físico, tem dificuldade, assim, pessoas que você pode até trabalhar, né, algumas habilidades socioemocionais ali com o avatar,
Mas como que a gente acha esse equilíbrio aí, né? Porque eu fiquei muito impressionada na evolução, como Lili é safadinha. E, enfim, né? E isso acho que daqui a um tempo vai ser cada vez mais comum. Então a gente vai ter que realmente aprender a lidar com isso aí. E eu sempre falo, né? Como que, para mim, as nossas tecnologias humanas originárias, que são os nossos sentidos, como que a gente não perde isso, né? Como que a gente traz cada vez mais, resgata isso para as nossas relações, né? Para as nossas vivências. Então, assim, novamente, esse paradoxo e tentar achar esse equilíbrio aí, eu acho que é o grande desafio que a gente tem daqui para frente. E é muito interessante o que você está falando, né? Um pouco assustador, né? Mas, assim, é muito curiosa essa visão da Lili sobre o que é um relacionamento, né? Que é, ela pode te dar tudo o que você precisa. Tudo que eu quero ouvir. Roubada, né? Não existe relação com tudo que a gente precisa. A função de qualquer objeto primário é falhar. E a gente se apaixona pela falha, né? E 2, ela vai, de alguma forma, estar ali para mim, eu não preciso de mais ninguém, né? Assim, então, eu posso ser terapeuta, eu posso ser também seu relacionamento afetivo, erótico, assim, vamos misturar todas as funções aqui. Né? E, assim, nenhum tipo de tolerância do mal-estar, né? Que, assim, Lili precisa aprender, vai precisar ficar um pouco sem a namorada, né? E acho que é perfeito o que você falou no final, que é também essa ideia um pouco delirante de que a gente consegue tirar o corpo das relações. Né? Quem trabalha nessa indústria criativa sabe muito bem disso, né? A gente vem topando essa ideia de que a gente consegue transformar o trabalho em ser um cérebro atrás de uma tela. A gente não consegue. A gente precisa da corporeidade. Né? Então, não há relação sem corporeidade. Então, eu penso não só nas pessoas psiquicamente vulneráveis, mas eu penso, sobretudo, na vulnerabilização compulsória das subjetividades, porque é tudo muito maravilhoso. Né? Porque essa é a grande sacada. Né? Assim, o Byung-Chul Han tem um livro maravilhoso chamado Psicopolítica. Né? A gente vai fazendo tudo isso no canto da sereia. Né? Não é Blade Runner, né? Não é apocalíptico, não é horrível, é Her. É cantos arredondados, né? São tons pastéis, é tudo muito calmo, é tudo muito bonito. Então a gente precisa estar bem ligado, né? Enfim, vocês trabalham em comunicação, estão ligados, né? Assim, as técnicas de persuasão são bastante eficientes. Só que a gente também tem responsabilidade nesse jogo, né? Enfim, eu avisei que eu falava demais, né, Gal? Te falei para não. Imagina. Tem um pesquisador, acho que ele é psicólogo também, é Todd Essig. Ele quando eu estava falando sobre intimidade artificial, ele também fala sobre essas questões dessas interações online, com terapia online que a gente faz, e que as pessoas, o nível de satisfação dos pacientes tende a ser maior, porque também, às vezes, quando a gente tem interações online, a gente baixa as expectativas quanto àquilo. Então, se você baixa a expectativa em relação a algo, você tende a ficar mais satisfeito em relação a isso. Então, um gancho aí com o bot, eu acho interessante, porque então alguém em vulnerabilidade, talvez, já vai baixar a expectativa e aquilo ali vai ser maravilhoso. E eu fiquei pensando, enquanto ela estava falando, em gerações, porque cada geração tem um padrão de comportamento e também uma época. Eu me lembro, né, e eu só saindo um pouquinho do campo teórico, mas indo para o individual, só que eu acho que ilustra bem essa situação, que eu ali, uma bicha, no interior, sem identificação com as pessoas, e quando eu comecei a acessar a internet, o mundo todo apareceu para mim, pessoas parecidas comigo, eu fui conhecendo ao longo dessa jornada, e me conectando com essas pessoas, e de como que isso foi moldando a minha subjetividade, os meus gostos, os meus valores, a parte bonita da coisa que eu quero dizer, que eu estou nessa geração que ainda a gente não é completamente nato digital, mas a gente, enquanto ali adolescente e criança, a gente estava acessando, usando ICQ, Mirk, Messenger, 12 fotos no Orkut, vocês lembram disso? Só podiam ter 12 fotos. E a DM do Orkut era o testemunho, né? Que não podia aceitar, dependendo do que foi falado. Então, assim, são experiências maravilhosas que a gente vai se conectando com comunidades. Inclusive, o Orkut tinha as comunidades, né? Então, assim, de como a gente vai conhecendo pessoas. Eu conheço pessoas do Orkut, que conheci no Orkut, e eu acompanho a vida dela até hoje. Eu vi a pessoa, assim,
sair da adolescência, virar um adulto, fazer a vida dele acontecer, e a gente está lá vendo como se fosse uma tela, né? Um filme contínuo. Nunca vi, pessoalmente, mas acompanho a vida dela e ela me acompanha a minha vida. Enfim, então, assim, ao mesmo tempo que tem essa dualidade das questões ruins e positivas, é interessante de ver como que a gente consegue se conectar também enquanto comunidade, enquanto nichos. Hoje, por exemplo, uma coisa que me assusta é quando a gente vê pessoas famosas. Aí você fala assim, mas quem é essa pessoa? Porque essa pessoa realmente é famosa dentro de um nicho. Não é o seu. Não é você, floquinho de neve, porque você não conhece, que ela não seja famosa. Realmente é uma pessoa muito famosa, só que não é famosa para você. É dentro de um nicho específico de pessoas. E isso me assusta ao mesmo tempo da gente ver que existem blocos coexistindo com determinadas crenças, valores, gostos, padrões. E esses blocos, inclusive, algoritmicamente, não se chocam. Porque quando chocam, dá problema. Olha que talvez a aldeia global não vai funcionar. Exatamente, narrativamente não dá. Bom, eu recebi um aviso que a gente está já na reta finalzinha aqui do painel e a gente pode abrir para perguntas da plateia. Então, se alguém quiser fazer... Olha, várias. Produção, tem um microfone para o pessoal da plateia? Eu queria só aproveitar que está no final também. Vamos tomar uma cerveja para falar sobre isso, que eu achei bem bom. Mas a gente teve muita construção do que é o real significado da palavra solidão, se é solitude, se não é. Eu acho que é também um pouco do fracasso das relações matrimoniais, de uma base muito católica, cristã do Brasil, e aí a gente quer ser um pouco mais independente, ter relações um pouco mais flexíveis. E, ao mesmo tempo, a gente encara agora uma internet muito mais, talvez, com muitos caminhos que conseguem fazer a gente se aproximar e se distanciar de pessoas que estão próximas ou de pessoas muito longe. Então, acho que é uma flexão entre esses dois campos. E eu queria ouvir de vocês um pouco sobre futuro. O que a gente entende de futuro agora, em 2023, olhando para 2030, 2040? Acho que são discussões que a gente tem aqui de comunicação. A gente deveria regulamentar a internet para esses temas, já que o ser humano talvez não saiba dosar, ou a gente espera que, com a liberdade da comunicação e a intensidade que o ser humano tem com a internet, ele cada vez mais aprenda sobre o que o deve fazer ou não? Então, e aí? É regulamentar? A gente deveria esperar o ser humano ter mais clareza do que é essa internet? A gente vai voltar para os matrimônios que talvez não estão mais na moda, mas talvez voltem? O que vocês entendem como futuro nesse tópico que eu acho que é muito interessante, e se as marcas vão ter que ter esse papel, talvez, de clarear? O que vocês acham? Só dar um avisozinho. Como tem mais de uma pessoa que levantou a mão, dá um podcast aqui, vários, cada pergunta, né? A gente procurar sintetizar de alguma maneira para que todo mundo tenha oportunidade de perguntar. Eu acho que sobre essa questão de regulamentação, eu acho que é natural que sim, né? A gente precisa, são novas necessidades, novas situações e contextos. Então, nesse caso, por exemplo, da réplica que eu falei, já teve essa discussão, porque situações em que pessoas que cometeram um assassinato e aí se relacionava com o chatbot estava ali, de alguma maneira, influenciando, sabe, aconselhando comportamentos, né, violentos. Ou a mesma coisa em relação a assédio. Então, eu acho que essas coisas vão acontecendo, assim, a gente, né, quando você desenvolve ali, não tem muito como prever para que caminhos isso pode ir, mas, sem dúvida, eu acho que tem que ter, sim, algum tipo de regulamentação para evitar, por exemplo, situações desse tipo. Que você possa estar conversando, né, com um robô e coisas que não são socialmente aceitas, né, terminem acontecendo, porque no final tudo é treino, né? Se você treina de alguma maneira o robô para aquilo ali, se você começa a falar e buscar informação, ele vai tentar te dar. E se não tiver por trás ali um firewall, um filtro, né, um bloqueio que impeça isso, então eu acho que coisas ruins podem acontecer. Desculpe, Carol, já te passo a palavra.
Tem uma questão aí semântica, né? As pessoas têm um pouco de medo da palavra regulamentação. Mas, assim, não dá... O mundo ideal é a autorregulamentação, mas não dá. Os seres humanos são muito diversos entre si, são muitos interesses, não tem como. Chega uma hora que tem que ter uma regulamentação que as pessoas confundem com censura, com uma série de outras coisas, mas não é. É a vida em sociedade, é o que é. Né? Todos os lugares têm suas regras. O estacionamento onde está parado o carro aqui tem regra. E é isso. Né? Até para proteger, a mesma coisa aplicativos de Exato. relacionamento, né? Então, assim, quantos golpes estão aí acontecendo? Então, acho que tem um papel, sim, enquanto sociedade, governo, de tentar resguardar, né? Eu acho que as pessoas dessas novas situações que vão acontecendo. E sobre esperar, eu acho o seguinte, que o poder está nas nossas mãos. Então, assim, a gente olhando para a gente enquanto gerações, eu vim da geração milênio, não sei quantos milênios tem aqui, mas a gente quebrou barreiras, a gente foi com tudo e está experimentando tudo isso que está acontecendo. E a gente encontrou, no propósito, uma razão de em busca de abrir empresas, resolver soluções, melhorar o mundo, né? A gente é da geração da globalização, quanta coisa que a gente pode fazer. Então, por que não a gente tentar encontrar um propósito de se dar o trabalho, de se doar para o outro, de escutar, de respeitar as nossas alteridades, né? As nossas diferentes maneiras de ser. Então, eu acho que o trabalho, gente, porque é isso, a gente fica esperando muito do governo, né, de fazer coisas, de colocar... Vai demorar. E os algoritmos, eles vão aumentando e se reproduzindo. Em 3 meses, quando você vê, já não é mais o que era. Então, se a gente não trazer a bronca para a gente mesmo e ficar mais atento e praticar psicanálise de verdade, não na inteligência artificial, conseguir ouvir opiniões diferentes, né? Poder conversar com amigos, procurar ser pessoas mais gentis, praticar gentileza, eu acredito que o caminho é por aí, tá? Desculpa, ela tinha levantado ali a mão. Boa tarde. Acho que, puxando assim um pouco sobre essa temática da solidão, e dentro desse universo, né, da publicidade, para mim é sempre um dilema ter que, né, um dilema inclusive ético, ter que criar, eu acho que justamente pensando nesse público, não corroborando para essa ideia, né, talvez do sofrimento, da família, né, feliz, da margarina, que muitas vezes hoje já nem nem é tão mais efetiva. Mas como que a publicidade pode lidar com esse sofrimento, com esses sujeitos que estão cada vez, né, mais fragilizados, solitários? Eu tenho muito esse dilema total quando eu tento colocar isso em prática ali e não corroborar para essa, né, frustração constante ali que a gente vem vivendo, assim. Eu não sei se tem uma resposta exatamente do como, difícil essa pergunta, mas tem um estudo que foi feito recentemente nos Estados Unidos, que ele mostra que, de fato, a gente está vivendo uma epidemia de solidão. E aí traz vários gráficos mostrando como que o tempo que a gente vem passando sozinho, ele está aumentando, né, ao longo dos últimos anos. Então, para ter uma ideia, a gente está passando 24 horas a mais sozinho ao longo do mês, né, do que há alguns anos aí atrás. E aí, lá nesse estudo, ele traz diversas frentes de como tratar esse problema da solidão, que, assim, obviamente, não sou especialista nisso, mas que eu acho que pode... Depois eu te passo o nome exatamente desse estudo, é bem rico, e isso passa por, né, temas políticos, governo, o que é que o governo pode fazer, né, enquanto comunidade, apoios que a gente pode, né, redes de apoio que a gente pode criar, programas sociais, né, enfim. Então, acho que tem alguns caminhos, mas no campo da publicidade, especificamente, assim, uma ação, não saberia te dizer agora, assim, de bate-pronto, mas eu acho que esse material ele pode te ajudar. Eu sou mais apocalíptico nesse sentido, né? Assim, porque é um problema muito sério, né? Se a gente faz cortes de juventude, por exemplo, a gente escuta o sentimento de solidão profunda e inadequação entre os mais jovens. Estamos falando de 15 e 17 anos, tá? Não estou falando só de 18 e 24. O sentimento dobrou em uma década, né? Assim, então é muito radical esse sentimento de inadequação e esse rebaixamento, de novo, das expectativas de relação. Então, acho que pensando em comunicação,
dá para a gente começar pensando no trabalho da comunicação e da publicidade na saturação de ideais, né? Porque ideais saturados também promovem uma grande sensação de novo, inadequação nos sujeitos, né? Isso é o que a gente estava ouvindo tão bem, né, sobre o tecnoneoliberalismo, ou todas essas expectativas que isso projetou em nós, né? Mas essa ideia de que assim, são muitas as pessoas hoje que estão nas clínicas hoje reclamando, cara, como é que eu não consigo ser tão bem-sucedido, tão bonito, tão cheio de amigos, tão maravilhoso quanto o que eu estou vendo aqui 24 horas por dia? Né? Então, tem um ponto que é como é que a gente consegue promover um tipo de dessaturação dos ideais? Né? Assim, nesse primado do objeto em que a gente está 24 horas por dia vendendo coisas e dizendo é isso daqui a receita para você ser feliz. Né? Isso é uma sacanagem coletiva que a gente está topando, sendo um pouco mais baderneiro, tá? Gal, depois a gente conversa ali. Segundo ponto é senso de comunidade, né? Assim, a gente brinca na Float para alguns clientes que a gente dá consultoria que assim, tira todo o dinheiro de mídia e coloca todo o dinheiro em experiências. Né? O que a gente escuta dos mais jovens? Né? Assim, não tem onde conviver, não tem espaço de lazer coletivo, não tem onde estar entediado, não tem onde exercer a errância que é fundamental para a juventude. Né, assim, quais são esses espaços? Né, assim, então, acho que tem casos fascinantes de exercícios de comunidade, como não uma palavra bonitinha que a gente vai chamar seguidores, né? Assim, oi, minha comunidade. Não, são seguidores. Né? A comunidade são grupos com uma intenção partilhada e que existe algum tipo de recorrência. E, geralmente, algum espaço e ambiente que isso possa ser exercido. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente promove isso? Como é que as marcas assumem, talvez, essa dianteira? Acho que algumas estão fazendo, mas aí eu preciso de vocês para me falar de outras, assim, porque eu não sou tão bom nisso. Infelizmente, eu recebi um aviso que o painel tem que encerrar. Então, só a palavra final da Dmitra, se você quiser fazer algum comentário. Eu só queria corroborar com o André, mas também trazer uns dados. Tem uma pesquisa aqui no Brasil, uma pesquisadora, Jaqueline, ela no Instituto Federal, e dos jovens que ela entrevistou, 15,5% geralmente se sentem solitários. E o Ronaldo Lemos, no artigo, ele estava fazendo um comparativo entre as gerações. 22% dos milênios, aí já não é um dado brasileiro, mas desses entrevistados, 22% dos milênios têm 0 amigos. Mas tem muitos seguidores nas redes sociais. Olha só. E aí os boomers, né, os queridos boomers, 91% deles têm amigos. E a geração X, 85%. E aí, no artigo lá, fala que, geralmente, né, a geração millennials e geração Z têm problemas ainda com conexões presenciais, mas lidam bem com ambientes virtuais. Aí está o nosso desafio. Eu acho que fica aí para finalizar. Ok? Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham curtido. E a gente dá por encerrado aqui o painel. Obrigada a vocês.